Olha, eu não vivi a época. E isso é muito... É muito importante, é muito interessante ser perguntado a quem viveu a época. Porque quando você vive a época, há uma série de pressões políticas que levam as pessoas a tomarem determinadas atitudes que depois você revendo através de documentos, de relatos, não é a mesma coisa. Claro. A pressão política é como o caso da seleção brasileira nessa Copa do Mundo de 2010. Quer dizer, houve toda uma experiência da Copa anterior, Sim. onde se abriu os treinos e era uma bagunça, Sim. e para essa que fechou tudo e também não deu certo. Mas foi de uma experiência anterior. Quer dizer, essa pressão que eles vivem, que o técnico viveu, que os jogadores viveram, isso aí não vai passar para a história. O que vai passar é o resultado dos jogos. Sim. Entendeu? Não, perfeito. Então, na política é a mesma coisa. Agora, eu vejo que o Getúlio Vargas agiu como um político. E quando ele percebeu que não teria mais como ele continuar, porque ele agia mais ou menos como esse que está aí, né? Toda vez que ele era pressionado, Sim. Claro. O próprio Getúlio Vargas, ele evoluiu politicamente. Ele foi aos poucos deixando de ser aquela figura autoritária, ele foi se abrindo mais a partir do momento que interessava para ele. Claro. Porque quando teve as eleições, ele sabia da popularidade que ele tinha pela CLT, Sim. pela criação da CLT, ele era chamado de pai dos pobres, por toda essa condição que deram para ele. Sim. Ele chegou à seguinte conclusão: se eu me candidatar, eu ganho. Foi Entendeu? o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Então, mas ele evoluiu politicamente. Só que a partir do... E também tem uma série de coisas que diz respeito a vaidade, poder. Quer dizer, se ele renunciasse ou fosse destituído, ia ser um golpe muito grande na figura dele, na pessoa dele. Para a história. E ele, como político, sabendo que ele não conseguiria, pela idade que ele tinha, ele sabia que ele não ia conseguir mais voltar ao poder, que ele ia deixar de ser presidente. Sim. Então, diante daquelas pressões e diante do clamor popular, porque existe uma sociedade, sempre foi assim, consciente politicamente, e tem o povo, Sim. que age pelo coração e que acredita na demagogia. Então, e em cima desse povo, ele falou: se eu praticar o suicídio, o povo vai carregar o meu caixão. E foi o que aconteceu, né? Então, tanto que aqui a gente está discutindo Getúlio Vargas, nem eu nem você vivemos aquela época, mas é uma figura que Claro. saiu da política para entrar na história, né? Ou da vida. Isso. Saiu da vida para entrar na história. E realmente ele entrou na história, que nós estamos falando dele aqui.